Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando o episódio número 1 de uma collab especial de 9 episódios, uma parceria aí, Impacto na Encruzilhada e Impacta Nordeste, dando vozes aí a pessoas super interessantes, fazendo coisas potentes aí no Nordeste. Episódio número 1 com a nossa querida Manu, da Social Brasilis, negócio de impacto do Ceará. E aí eu trago para trazer aí como um anfitrião da casa, Marcelo, diretor e fundador do Impacta Nordeste. Marcelo, traz um pouco aí o panorama, o que a galera que está ouvindo vai poder se deliciar com o papo com a Manu. Bem-vindo. Muito obrigado, Fábio, mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Primeiro eu gostaria de reforçar aqui, agradecer por esse espaço e por essa collab. É importante dar voz a esses empreendedores sociais espalhados aí pelo Nordeste e pelo Brasil, né? Muitos deles aqui, todos eles, na verdade, são amigos, parceiros do Impacta Nordeste desde o início da nossa trajetória e estão fazendo um trabalho de impacto na ponta, né, nos respectivos territórios, muito legal, ajudando a construir esse ecossistema. E muitas vezes sem o devido reconhecimento ou fora dos holofotes. Então, isso aqui vai ser uma oportunidade muito legal para a gente mostrar atuações fantásticas aí em todos os estados aqui da região. E aí, já falando um pouquinho sobre a participação da Manu, né? A Manu foi a primeira entrevistada do portal Impacta Nordeste, então quem quiser voltar no tempo, acessar lá o portal impactanordeste.com.br, dar uma olhadinha lá no nosso histórico, só colocar lá Social Brasilis, que vocês vão achar vários conteúdos que nós já divulgamos lá sobre o trabalho deles e da Manu. E a trajetória dela, como vocês vão ouvir agora, é muito legal. É uma trajetória muito potente, né? Primeiro como educadora, depois como empreendedora social, né? Oriunda de Quixadá, no Ceará, e é uma história fantástica, retrata bem como o negócio de impacto pode ajudar a superar desafios sociais locais, mas também globais, né? E, acima de tudo, mostra quanta potência existe espalhada aqui pelo Nordeste. Bom, então é isso. Toda quinta-feira, episódio novo aí no seu feed, então segue aí a gente. Sem mais delongas, então, partiu pro papo. Bom, Manu, bem-vinda. Obrigado por você ter aceito o convite para essa collab nossa aqui. Para começar, se apresenta. Quem que é a Manu? De onde você fala? De onde você vem? Conta um pouquinho da tua história. Então, sou a Manu, eu venho do Ceará, na verdade, do sertão do Ceará, né? Eu venho da cidade de Quixadá, né? Uma terra de semiárido. Eu costumo dizer que meu bioma é a Caatinga, né? Que vem desse contexto árido, dessa vivência dos povos nordestinos, né? Então, eu venho dessa região, sou do Ceará com muito orgulho, e eu costumo me apresentar também como uma professora. Eu sou professora, né? Da educação básica do Ceará, mas que me tornei empreendedora social no decorrer desse processo. E o meu empreendimento social, ele nasceu na minha sala de aula, né? Eu dei aulas nas periferias de Fortaleza, no início da minha docência, e ali, numa sala de aula da educação de jovens e adultos, da EJA, eu me tornei professora, na verdade, eu me tornei empreendedora social, né? Então, esse é um pouquinho do resumo da minha história, de alguém que vem do sertão do Ceará, que começou também nos projetos muito cedo. Comecei na infância, desde os 9 anos, a trabalhar com filantropia, com projetos sociais, com movimentos de base, mas representando, sobretudo, a resiliência do povo nordestino, né? A gente nasce empreendendo, né? Nasce ali com a inovação na veia para conviver ali com os nossos cenários naturais, né? Históricos, mas também com os desafios do nosso povo e da nossa gente. Poxa, que bacana. E você falou que o teu empreendimento social começou dentro da sala de aula. Fala um pouquinho da Social Brasilis, então. Então, o Social Brasilis, ele é um negócio de impacto social, e como tal, a gente nasce para resolver um problema social, né? E o problema social que eu visualizei naquela minha sala de aula, né, entre os anos de 2012 e 2015, era representado pelos meus alunos, né? Era uma periferia, a escola estava no bairro do Pirambu. O Pirambu é um dos bairros mais conhecidos do estado do Ceará. Infelizmente, apenas pelos índices de violência, né, como toda favela, todo contexto periférico de uma capital, né, o Pirambu não é diferente.
Então, ali está representado, os meus alunos representavam as classes D e E, né, da nossa base da pirâmide. E ali eles chegavam na educação de jovens e adultos, né, que é uma modalidade de educação que abraça as pessoas que evadiram da educação no período correto, né, no tempo correto da escola, por diversos fatores, muitos deles políticos e sociais, se afastaram da escola e retornam ali anos, tempos depois, para tentar a certificação da educação básica. E um dos sonhos que unem essa galera é justamente o certificado, né, de conclusão dessa educação para ter um trabalho, né, ter um trabalho CLT muitas vezes, com a melhor remuneração, para eles poderem sair do subemprego. Então ali eu via esse sonho em comum, né, de todos os meus alunos que chegavam naquela sala de aula, mas também o uso, né, muito indiscriminado do smartphone. E muitos dos meus alunos eram semi ou totalmente analfabetos, né? A gente tinha ainda essas mazelas na educação básica, né? Um grande percentual de analfabetos funcionais, né? Pessoas que leem, mas não compreendem aquilo que leem, mas também uma galera 100% não letrada, adentrava ali também aquele espaço escolar, né? Com esses mesmos sonhos. E eu vi essas duas sinergias e eu comecei a pensar, poxa, mas daqui que eles consigam concluir toda a educação básica, ter esse diploma, o nosso mercado de trabalho já vai ter se modificado, né? E uma das premissas é esse avanço da tecnologia, da inovação, né, que está modificando a forma como a gente se comunica, como a gente está na sociedade, mas, acima de tudo, como a gente trabalha. E isso começou a soar na minha cabeça como um problema, né, de incremento da nossa desigualdade social e econômica, sobretudo para essas populações que estão na base, que não têm acesso a uma formação, né, de qualidade, sobretudo em tecnologia, e eles têm os postos de trabalho ceifados, né, pela automação tecnológica, que vai cortando esses postos operacionais, gerando desemprego, e essa massa não consegue se realocar no mercado em um tempo rápido, devido às nossas deficiências na educação, né, as diversas mazelas sociais que nós temos nas nossas periferias, e isso vai causando um boom, né, com diversas consequências aí para a nossa sociedade em termos de desenvolvimento social e econômico. Foi nesse problema que eu surfei, e o Social Brasilis veio como solução. E a solução para ele é ofertar programas educacionais, né, sob medida, né, que usam uma plataforma virtual com funcionalidades de acessos facilitadas e responsivas para essa população que não tem um letramento digital e nem didático o suficiente, podendo capacitá-los para esse mercado de trabalho tech ou para o empreendedorismo tecnológico. Então, hoje o Social Brasilis trabalha com a inclusão produtiva, né, que outrora era chamada apenas como empregabilidade, porque a gente só contemplava, enquanto geração de trabalho e renda, o mercado formal de trabalho, e o empreendedorismo ainda não era classificado como uma oportunidade de renda para as nossas populações de periferia e favela, e hoje o Social Brasilis trabalha com isso, né, levando esse conhecimento para a base, fazendo com que as pessoas criem empreendimentos ou melhor desenvolvam seus negócios através da tecnologia e da inovação, mas também capacitando os jovens para adentrar o mercado de trabalho tech, né? Hoje é sobretudo o que a gente faz, utilizando um método que a gente chama de STEAM, que é um acrônimo em língua inglesa, né, para ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, que nos possibilita ali um desenvolvimento integral de habilidades socioemocionais, né, que são imprescindíveis hoje. Muitas vezes a gente só olha o tech, né, o hard, e essas habilidades são casadas com hard skills, né, que são essas competências técnicas, como a programação, a inteligência artificial, tudo isso para que a base passe a desenvolver e a protagonizar projetos, né, e não só receber esses projetos de cima para baixo. Coração, eu fui correndo, a paixão do pivete, os cabelos penteados, sem bike, sem mobilete, não é mais criança. Que bacana, Manu. E dúvida para quem tá, certamente ouvindo a gente, que é quem paga essa conta? Perfeito, né? Como um negócio de impacto, o Social Brasilis nasce para sanar esse problema, é um problema social, desde a sua existência.
Aí a gente tem uma solução para esse problema, que está no nosso core, né, perpassa, e que é o nosso produto e o nosso serviço, e temos que ter um modelo de negócio para fazer essa engrenagem funcionar de uma forma sustentável, né, financeiramente. E a gente monetiza com a iniciativa privada, né, com médias e grandes empresas, através de áreas de responsabilidade social dessas companhias, né, também com o poder público, né, com iniciativas governamentais, de uma certa forma, e também o SG, sobretudo o S, né, da sigla, que é uma sigla para ambiente social e governança, né, que está muito vinculada à iniciativa privada, empresas que são signatárias do Pacto Global, mas que precisam também incluir, né, no seu campo de funcionários a diversidade, né, a equidade de gênero, incluir também esse conceito mais de impacto social, de sustentabilidade dentro do seu core produtivo. Então, ali a gente direciona os nossos trabalhos, né, para essa figura de cliente, né, que em troca a gente entrega um impacto positivo nos territórios, sobretudo das comunidades do entorno, que estão essas companhias, mas também a gente auxilia ali na formação do futuro profissional, né, que vai adentrar essas empresas, que pode ser jovens que estão em escolas públicas, né, a galera das comunidades periféricas e por aí vai. E dessa forma, né, a gente tem essa estratégia que o nosso produto chega ali na ponta, 100% gratuito, para quem não pode pagar uma formação tech de qualidade e poder se qualificar aí para essa nova economia, né, para as novas economias aí que estão se formando. Que bacana. Bom, seria acho que um clássico exemplo de um modelo B2B2C, correto? Isso, exatamente. Legal. Manu, você colocou no início, quando você se apresentou, sou de Quixadá, com muito orgulho, muito legal mesmo você trazer essa origem, né? A gente nunca perder a nossa origem. E o estado do Ceará é uma referência em educação, né? Tem as melhores notas de DEB. Você vindo da educação básica, acho que queria que você contasse um pouco o que você está vendo de coisas interessantes rolando no campo amplo de impacto socioambiental no Ceará. Divide com a gente coisas legais que você está vendo. Depois a gente fala dos desafios. Vamos começar com as coisas mais potentes que você tem visto. Então, o Ceará é uma referência em educação, isso sem dúvida. A gente tem escolas modelo aqui, né, cidades como Sobral, por exemplo, conhecida nacional e internacionalmente pelas suas métricas de educação. E o Ceará consegue esse êxito na educação por congelar as políticas públicas em educação, né? A gente não tem uma rotatividade, uma mudança nas políticas e nas conquistas da educação no Estado, né? O que possibilita uma transformação a longo prazo, né, desses índices, dessa construção coletiva que a educação tem no Estado. Então, muda-se governos, mas não mudam-se as políticas de educação, né, em suma. Por isso que a educação no Estado tem avançado nos últimos anos, nas últimas décadas. E a gente tem podido mostrar para o Brasil um Nordeste, além de praias, né, além do conceito do litoral, mas um Estado como o Ceará, potência em educação e em estruturas de escola. A gente tem modelos de escolas profissionalizantes no estado do Ceará, né? Basicamente quase toda a rede pública estadual hoje é integral, né, profissionalizante. Os meninos têm um contraturno dentro da escola, com matérias eletivas que eles podem mesclar aí com o projeto de vida que eles estão construindo, mas também com cursos técnicos, né? Eles saem já preparados para um pós-escola. E as escolas no Ceará têm estruturas de laboratório, né? Tem toda uma infraestrutura, o que nos possibilitou enxergar a educação do Brasil por outros ângulos, né? A gente tem um país continental e quando a gente sai do Ceará para realizar programas em outros estados, a gente sente e leva essa experiência que nós temos no Ceará de adaptar as nossas tecnologias, às vezes até para uma coisa mais desplugada, analógica, em outros contextos, né, que não tem a estrutura de laboratórios de informática como as escolas do Ceará, a gente poder adaptar essa linguagem e levar um pouco dessa experiência em trilhas pedagógicas, tanto que eu adquiri enquanto professora da rede estadual, né, pública de educação no estado do Ceará, mas como também como empreendedora social, trabalhando EduTech, em um estado que tem, né, índices educacionais, mas também, né, já falando aqui, trazendo um pouco para o campo do desafio,
tem ainda um desafio de retenção de talentos no estado, né? Como a gente retém também os jovens que a gente forma tão bem para impulsionar o nosso contexto local, a nossa economia estadual e tudo, né? E isso eu falo em todos os contextos nacionais. Como é que a gente faz para reter esses talentos e gerar um desenvolvimento dentro dessas comunidades com esses jovens, né? Com essas pessoas que a gente tem formado. Esse é um desafio do Social Brasilis, né, também no nosso estado, de trazer inovação, mas trazer também um desenvolvimento territorial através da educação, né, de processos educacionais. Me deixa quieto, aqui nós reggae aduba pra não ver criança muda, pra não ver criança morta. Você está falando de retenção de talentos, ainda ocorre, é o êxodo de vai para São Paulo, para onde que vão? Isso, vai para São Paulo, vai para fora do Brasil, né? E o Brasil como um todo tem um grande potencial de talentos, né? As nossas favelas são potência, né? Temos habilidades inerentes dentro de escolas, talentos que precisam ser encontrados, lapidados e tudo. Mas a gente ainda perde esses talentos aí para o exterior, né, para outros estados, né, sobretudo para o sudeste do Brasil. A gente precisa reter mais desenvolver mais o nosso território localmente, para que essa retenção de talentos fique no nosso estado e a gente consiga gerar um desenvolvimento a médio e longo prazo dentro desses territórios. Esse é um desafio do Ceará e esse é um desafio de muitos outros estados do norte e nordeste do Brasil, sobretudo, né, que tem ainda essa questão desse êxodo aí rumo ao sudeste e agora rumo ao exterior também, né? Que é uma coisa bacana, né? Uma grande oportunidade também, mas a gente precisa também observar como é que faz para desenvolver localmente e deixar um pouco dessa inovação que a gente tem trabalhado, gerado, para impulsionar ali outras pessoas que vão vir, né? Para serem formadas e transformar esse território com o passar do tempo, né? E, bom, você se apresenta no início, né, como eu sou professora que me tornei uma empreendedora social, né, sou empreendedora de impacto. Queria te perguntar um pouco como é que você está vendo o ecossistema de negócio de impacto a partir desse olhar mais do Ceará, do Nordeste. O que você está vendo de coisas interessantes rolando no ecossistema? Então, quando eu comecei o Social Brasilis, né, a ideia surgiu em si em 2015, né, a efetividade das nossas operações em 2016, né, quando a gente participou da primeira incubação de negócios, e que foi justamente em São Paulo. Eu passei 10 meses, né, sendo incubada na Fundação Telefônica Vivo. E era uma ponte, né, São Paulo, Ceará, para a gente conseguir obter conhecimento sobre startups de impacto nessa época. Nessa época se falava pouquíssimo sobre negócios de impacto socioambiental no Ceará, né? Muito menos sobre inovação social. A gente tinha uns ecossistemas de inovação muito desenvolvido, mas naquela visão tech, né? Vou te dizer até estadunidense de ver o mundo, né? Aquela coisa mais tecnológica, o up dos unicórnios, sabe? Então virava-se uma corrida para ser milionários, né? Criar uma solução inovadora, disruptiva, capaz de transformar realidades em segundos e vender essa ideia, ganhar milhões e viver na praia para sempre, né? Então tinha essa construção desses ecossistemas de inovação nessa época que o Social Brasilis nasceu. Então eu não me sentia incluída dentro desse processo, sabe? Eu era sempre vista como a doida que acha que todo mundo não está conectado, porque todo mundo tem rede social e letramento digital não existe. E você é ONG. ONG não ganha dinheiro. Então, nessa época que eu comecei o Social Brasilis, em 2015, a gente já tem um pulo aí de 8 anos, né? 8 e pouquinho. Esse era o ecossistema de empreendedorismo que se via, né? E era um ecossistema, e a figura do empreendedor era uma figura estereotipada. A gente tinha em mente aquele homem branco do Sudeste de terno e gravata. E o empreendedor tecnológico já tinha também uma persona criada, né? Aquele smartwatch, enfim, toda aquela parafernália que a gente cria para romantizar algum processo. Então, o Social Brasilis nasceu
nesse conceito de ecossistemas de inovação, né? Então, no Ceará não se falava propriamente disso. E com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo a ideia do Social Brasilis, né? Caminhei sozinha com alguns apoios por muito tempo dentro do Estado, mas ainda no sentido de educar, né, esse território para essa temática do empreendedorismo social, né, que avançava, mudava, se ramificava, né, nas terminologias e tudo. Hoje o ecossistema de impacto do Ceará está começando a se formar, né? A gente já tem organizações dinamizadoras no território, né, que são articuladoras, como a Somos Um, que é uma organização que, quando surgiu, começou a fazer parceria com os negócios de impacto, como o Social Brasilis, que já estavam atuantes no território, né, e começou a disseminar mais o tema, sobretudo para dentro do ecossistema da iniciativa privada, que é esse ecossistema que tem um investimento social, né. E aí esse ecossistema está começando a se formar, né, com a entrada de outros atores, né, o poder público já sendo sensibilizado para essa temática, pessoas querendo se interessar pela temática de impacto socioambiental. Então, hoje a gente tem um ecossistema de impacto socioambiental no Ceará em formação, né, em processos de formação e de amadurecimento dessas ideias, com trilhas, incubação, aceleração já rodando. Inclusive o Social Brasilis tem uma, que é o Social Lab, que é uma incubação para empreendedores de impacto de periferias e favelas, né, para buscar ali desenvolver ideias nesses contextos. Porque é interessante também trazer um ponto, né, que inclusive é inerente nos mapas de negócios de impacto da Pipe, por exemplo, que é uma referência em dados no setor, que o empreendedorismo de impacto, né, era territorial, né? Estava no sudeste do Brasil, tinha uma persona que era um empreendedor, na maioria das vezes esse empreendedor é branco, na maioria das vezes ele estava entre as classes A e B, então a gente tinha ainda esses índices dentro do empreendedorismo de impacto social, né, nos primeiros anos. E a gente está querendo fazer o efeito inverso, está querendo levar também para as pontas e para as quebradas essa ideia, esse conceito, né, incluir também um impacto positivo e o conceito de sustentabilidade e inovação social para quem precisa dela e vive as problemáticas que a galera está pensando ainda de cima para baixo. Então, no Ceará já tem esses movimentos e já está começando esse ecossistema aí, mas de um ponto de vista também de incluir pessoas e diversificar esse ecossistema com diversas visões e olhares sobre esse ponto de vista de avanço e crescimento. Faz a missão pra ter nome. Neném, neném, seu corpo tu põe de fora, o rosto ele já decora. É tanta vida indo embora, pega a viagem. Que bacana, legal ouvir isso, né, Manu? E assim, quando você está falando, ó, o ecossistema no Ceará está crescendo, está amadurecendo, isso inclui também os interiores? Como é que está em Quixadá essa discussão? Então, em Quixadá, a gente tem um apoio grande das universidades aqui, né, de tentar linkar diferentes atores mesmo dentro desse ecossistema, né, o poder público, a iniciativa privada, representantes da academia, que estão ali com os universitários todos os dias em processo de formação e que vão adentrar o mercado de trabalho em breve, né? E o empreendedorismo tem sido trabalhado hoje também como alternativa para essa geração de trabalho e renda para esse público que está se graduando, né? Que está querendo ali obter o diploma de graduação. Então, em Quixadá, a Universidade Federal do Ceará, o Instituto Federal do Ceará, né, tem trabalhado com ecossistemas de inovação, como o Inove Quixadá, que tem trazido ali para os estudantes esse conceito de startups, de inovação social, de empreendedorismo social, né? Tem a organização Enactus, né? Enactus do Brasil, que tem times e desenvolvem ali pequenos grupos dentro de universidades que estimulam estudantes a pensarem ideias, projetos de negócios de impacto socioambiental para fomentar ali dentro da cidade, dentro do entorno e começar ali um movimento. Então, esses atores e esses agentes são dinamizadores, né? Eles estão tentando ali dinamizar, integrar, articular esse ecossistema
E esse movimento eu tenho visto em diferentes regiões do Ceará, né? Tanto em Quixadá, que é a minha cidade, mas também tem já na região do maciço do Baturité, que é Serra, tem no Cariri cearense, que é ali onde fica Juazeiro, do Padre Cícero, que todo mundo conhece, tem o litoral. Então a gente já está sentindo ali mobilizações para a formação desse ecossistema, né, que se encontram ali em feiras, né, tem um cronograma anual que acontece, que o pessoal se encontra em Fortaleza para expor seus produtos. Então, é um movimento ainda que não é o suficiente, né, para formar um ecossistema de impacto mesmo, mas é um movimento ali que já tem as primeiras ondas, que está se formando e tem múltiplos agentes que estão facilitando esse percurso ali para que esses empreendedores se desenvolvam. Pô, que legal, legal ouvir que tem, né, essa capilaridade rolando aí pelo estado, muito legal, Manu. Manu, agradecer, a gente está caminhando para o final aqui. Você mencionou que, olha, a nossa primeira incubação, eu fiquei 10 meses em São Paulo. A minha pergunta é essa, a gente ainda precisa se deslocar dos nossos estados para o centro do eixo, para São Paulo, para ser visto, para participar de eventos, de processos? Ainda isso é um mal necessário? Então, eu me desloquei bastante, né? Eu não tive oportunidades de ter incubação, um processo de aceleração no meu estado, né? Tudo foi no sudeste do Brasil, tudo foi em São Paulo. E isso gerava um custo para nós, né? A gente fazia vaquinhas online para poder conseguir recursos de passagem, hospedagem solidária, né? Tudo isso rolou nos 4 primeiros anos do Brasil, do Social Brasilis, né? Enquanto negócio e tudo. E isso é muito mais desafiador para uma pessoa, né, de periferia. No nosso caso, nós somos, né, na nossa equipe da periferia de Fortaleza, temos essa origem de sertão, né? Nós estamos na capital, migramos para estudar, porque na época não tinha ainda no interior do Ceará essa oportunidade de formação. Então, tem múltiplos recortes, né, de que aprofundam ali processos de exclusão para quem está começando a empreender. Então, no nosso tempo, a gente tinha esse deslocamento maior. Hoje, o Social Brasilis faz esse fluxo que nós não tivemos, né, enquanto formação. A gente está no território, ofertando trilhas de incubação, de negócios periféricos, sobretudo de impacto social. A gente trabalha muito com negócios comunitários, que são os negócios da bioeconomia, né, por biomas, que é o bioma Caatinga, né, que é o nosso lá, mas também já trabalhamos com biomas amazônicos, com biomas do Cerrado, né, para desenvolvimento desses negócios comunitários, com esse olhar mais de inovação social. E hoje, em Fortaleza, a gente centra as nossas operações ali, distribui essas trilhas, muitas delas são híbridas ou 100% virtuais, né, para um público de base da pirâmide, que tem esse recorte, que é o nosso público foco. E a gente está tentando ali quebrar o fluxo, né, rumo ao Sudeste e possibilitar uma formação gratuita de qualidade para esse público. E eu acho que vale frisar também o importante trabalho que a Coalizão pelo Impacto está fazendo, né, em algumas cidades brasileiras, né? São 6 no Brasil todo, uma delas é Fortaleza, né, no objetivo de desenvolver ecossistemas de impacto socioambiental através do desenvolvimento de ideias de negócios de impacto socioambiental, né? Então, apoiando o Social Brasilis, que se torna uma organização dinamizadora, eu consigo ofertar um programa de incubação que dura de 10 a 12 meses para formar um empreendedor periférico, desde a ideia até a validação do modelo de negócio dele, né, as primeiras vendas. E isso é impulsionar e dar incentivo ali para empreendedores que não podem fazer esse deslocamento rumo ao sudeste, sul do Brasil, mas também garantir ali um incentivo de desenvolvimento territorial, mas desenvolvimento social e econômico através dos próprios agentes que estão fazendo acontecer nas pontas. Eu acho que é importante frisar aqui, deixar aí para quem está nos escutando, né, pesquisar mais sobre o programa Coalizão pelo Impacto, os parceiros que estão tentando dinamizar, entender quais são as outras 5 cidades, né, que é Belém, Brasília, Campinas, Porto Alegre, Paranaguá, no Paraná, que estão passando aí pelos mesmos fluxos, né, com programas de incubação, ideação, hackathons, aceleração de negócios exclusivamente de impacto social, buscando envolver, sobretudo, as nossas periferias e favelas, porque inovação, sustentabilidade precisa incluir todos e todas. Esse santo quer rezar, quero é ficar sossegado.
Muito legal, Manu. Bom, e todos os links aí que a Manu foi falando, tudo na descrição, tá? Então, tá fácil de encontrar. Manu, agradecer demais e deixar um espaço para você fazer o seu merchan final, divulgar o trabalho que vocês vêm fazendo. Queria convidar aí todo mundo que está nos acompanhando a conhecer o trabalho do Social Brasilis, acessando as nossas redes sociais, né? Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn como Social Brasilis. Acessar também o nosso site, né? socialbrasilis.com.br, conhecer nosso trabalho e, se por acaso, né, você está à frente de uma empresa, de um instituto privado, de uma organização, quer levar, né, a inclusão produtiva para as novas profissões, para a formação de pessoas, para as novas economias, acessa lá nosso site, entre em contato com a gente, que a gente tem programas customizados, trilhas pedagógicas ali, que a gente desenvolve também para outras organizações rodarem seus processos de incubação, aceleração e até mesmo seus programas baseados em tecnologia e inovação para a geração de trabalho e renda de uma forma customizada e que atenda às necessidades de cada território, pois o nosso país aí tem dimensões continentais e cada lugar, cada periferia, cada cantinho do nosso Brasil tem um olhar subjetivo e diverso. E a gente está aqui para atender da melhor forma possível para essa geração de impacto e para construir a inovação social do futuro, né? De uma forma mais inclusiva e igualitária, sobretudo. Obrigado demais, viu, Manu? Mas neném voltou, tá com raiva de ti. Não quer conversar, não tá afim. Você vacilou, 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 vacilou.